Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu esta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, chegamos então ao 14º domingo do tempo comum, dia 7 de julho. Hoje a liturgia, ela é muito bela. Já quero pedir a você que compartilhe, comente, que você possa se inscrever no canal, anuncie para outras pessoas. Vamos fazer a palavra de Deus percorrer o nosso mundo, porque nós precisamos evangelizar, cada um de nós. O texto que nós acabamos de ler do Evangelho é um texto um tanto polêmico. Eu não quero entrar aqui na polêmica protestante a respeito desse texto, inclusive reafirmar que todo conteúdo que eu coloco no meu canal é para os católicos. De vez em quando eu tenho comentários protestantes no meu canal, vários, principalmente naquilo que se refere à doutrina, como o vídeo que eu fiz sobre o purgatório, deu muito o que falar, como os vídeos sobre os dogmas da Santíssima Virgem Maria. Eu quero reafirmar aqui de novo que esse conteúdo é destinado para os católicos, com todo respeito aos meus irmãos protestantes, aquelas pessoas, porque eu tenho muitos amigos protestantes, pessoas boas, mas infelizmente tem pessoas que só querem nos atacar. Eu não quero entrar aqui nesse mérito, porque eu não quero perder tempo, e eu preciso anunciar a palavra de Deus àqueles que querem ouvi-la de bom coração. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque diz aqui dos irmãos de Jesus, os famosos irmãos de Jesus, que os protestantes, ao lerem esse texto ao pé da letra, fazendo uma leitura fundamentalista desse texto, vai dizer: tá vendo? Jesus teve outros irmãos. Jesus teve irmãos consanguíneos, filhos de Maria, tá vendo? Irmãos e irmãs. Ora, se a gente fizer uma leitura atenta desse texto, eu não quero aprofundar aqui porque eu quero ir adiante no texto. Nós vamos ver que esses filhos aqui, Tiago, José, Judas, são filhos de Maria, de Cleofas. Então, eles aqui são primos de Jesus. Se a gente pegasse Mateus 27, 56, tá lá dizendo de quem que ele é filho. Se a gente pega João 19, 25, diz que lá aos pés da cruz de Jesus estava Maria, estava a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Então, nós podemos fazer vários paralelos para poder ver que, de fato, esses aqui não são irmãos consanguíneos de Jesus, tá? Mas vamos adiante. Isso aqui é um assunto que daria aqui 1 hora para a gente falar, explicar, mostrar a passagem bíblica e tudo mais. Mas o meu objetivo aqui não é esse. O meu objetivo aqui é dizer o seguinte: Jesus vai a Nazaré, sua cidade, e lá, em dia de sábado, ele entra na sinagoga e Jesus ele não é aceito. O mesmo aconteceu se a gente olhar para a primeira leitura. Nós sabemos que tudo aquilo que está no Antigo Testamento se cumpriu no Novo. Se cumpre no Novo, especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Ora, o profeta Ezequiel, Deus chama ele, levanta ele para a missão e diz: vai falar esse povo de cabeça dura. Quer eles te escute, quer eles não te escute, pelo menos um profeta esteve no meio deles. Isso é o que diz a primeira leitura de Ezequiel capítulo 2. Então, isso se cumpre em quem? Isso se cumpre agora em Jesus, que vai à tua cidade natal. E aqueles que olharam, que conviveram, que cresceram com ele,
eles ficam, diz o texto, escandalizados com Jesus. E eles não acham possível, isso aqui é importante, irmãos, os nazarenos, eles não acham possível que Deus possa agir no cotidiano da nossa vida. E aí Jesus vai dizer, um profeta ele só não é aceito na sua casa e entre seus amigos. E diz que ali ele não fez milagre algum, apenas algumas curas. Isso aqui é importante pra gente, porque isso acontece muito. A gente pode até dar exemplo. Por exemplo, se nós fazemos um evento na nossa igreja e vem uma atração internacional, eu nem gosto dessa palavra atração, mas se vem um pregador internacional, isso é novidade. Nossa, então, beleza, a igreja enche. Mas se vem alguém da casa para pregar, isso eu já conheço. As pessoas não acreditam que Deus ele pode agir no cotidiano da nossa vida. As pessoas querem gente de fora, quer gente famosa. A gente vê muito disso, eu não estou dizendo todos, mas uma grande maioria pensa assim, que Deus só vai agir ali se vier então alguém lá, alguém de Canção Nova ou do Instituto Hesed. Meu irmão, minha irmã, o mesmo Espírito que inspira aquele povo lá é o mesmo Espírito que está dentro do seu coração. É o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age e ele opera aonde ele é desejado, aonde ele é amado. O problema aqui foi que, por eles conhecer Jesus, eles simplesmente ficaram escandalizados com eles. E Jesus dizia, um profeta ele não é aceito na sua casa. Veja, e com isso, nós podemos constatar isso na nossa vida. Qual é o lugar mais difícil de se evangelizar? A sua paróquia. A sua paróquia, porque as pessoas te conhecem. Conhece o teu dia a dia. A sua casa, os familiares, os parentes. Como é difícil, porque as pessoas nos conhecem e então elas já têm ideias pré-concebidas a nosso respeito. E pior ainda quando acontece assim, de um membro da família ter se convertido, alguém que vivia uma vida errada, longe de Deus. Aquela pessoa teve uma conversão verdadeira, está num processo verdadeiro de conversão, e as pessoas da família ficam jogando o tempo todo na cara do outro aquilo que ele foi. Mas agora você virou um santinho, Agora você é um santinho, mas quando você... Quem vive de passado é museu. A palavra de Deus é clara. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Passou o que era velho. Tudo se fez novo. Então, veja, Deus ele se deixa moldar. A palavra em Ezequiel capítulo 18, falando da responsabilidade individual, diz lá, se um ímpio ele abandona a sua vida errada, ele escuta a palavra de Deus e ele muda de vida, é por causa desse ato que ele será salvo. Mas se um justo abandona a sua justiça e ele começa a praticar a iniquidade, é por conta desse ato que ele perderá a vida eterna. Inclusive, diz lá o profeta Ezequiel que não será levado em conta nenhum dos atos bons que ele tiver praticado antes. É assim, a responsabilidade é individual. É individual, é nossa, é de cada um de nós. Então, é muito difícil, às vezes, evangelizar aqueles que nos conhecem. É uma luta. Nós, muitas das vezes, somos desacreditados. Somos desacreditados na nossa palavra, somos desacreditados no nosso apostolado. Colocam a nossa conversão em xeque, em dúvida. E naqueles momentos assim, eu vejo famílias, às vezes, isso, muitas pessoas enfrentando problemas, e quando então o marido se converte, tem um encontro com o Senhor e a mulher não, pronto, aí já vira, e às vezes é o contrário também, há uma luta. O que nós poderemos dizer a respeito disso? Você que está vivendo essa luta, você que está passando por isso, você que não é compreendido, você que não é entendido pelos seus, pelos mais próximos, eu digo para você, perseverança, perseverança. Jesus aqui não se deixou abater. Ele fez o que ele poderia ter feito ali. Porque se tem algo que Deus não faz, é aquilo que o coração humano não permite. Então a nossa missão é semear.
Semear é jogar semente, é viver o Evangelho, é aplicar o Evangelho à nossa vida e deixar que, dia a dia, as pessoas vão olhando para a nossa vida, muito mais daquilo que a gente fala, mas daquilo que a gente vive, e que o Espírito Santo, de alguma maneira, vá convertendo os corações. O problema, irmãos, é que existem corações duros mesmo, que não se deixam transformar, que não se deixam moldar. O que nós faremos? Nada. Continuaremos rezando e deixamos que esses que estão com o coração duro e que não querem transformação, deixamos eles com o Senhor. Isso é importante e eu termino aqui com a palavra que é a palavra da segunda leitura. São Paulo que vai dizer: quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. É aí que eu sou forte. Porque ele rogou ao Senhor. Então, nós, diante da dificuldade do apostolado, quando a gente se dirige para Deus: Senhor, me ajuda, não sei o que fazer, não está dando certo, isso e aquilo, não sei quem não muda, e muita crítica, e isso e aquilo. O que nós podemos dizer é aquilo que Deus disse para São Paulo quando ele se queixou com o Senhor. Deus falou para São Paulo: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela toda a força de Deus. Eu digo para você, é no meio dessa dificuldade, é no meio da dificuldade do apostolado, da dificuldade de evangelizar, das incompreensões, de tantas coisas que acontecem no segmento de Jesus, é no meio disso tudo. E às vezes isso está misturado com problema financeiro, com enfermidade, com tantas outras coisas. É no meio disso tudo que Deus está dizendo para mim e está dizendo para você hoje: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza, nessa fraqueza, que se revela todo o poder de Deus. E com isso, nós queremos agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, porque Ele está com cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.